Boa noite, queridos. Estamos iniciando mais um culto online e eu quero deixar para nós, no início desse culto, Salmo 119, versículo 93, diz assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tem dado vida. Se nós temos o privilégio da vida, se nós temos o privilégio da alegria, e se nós temos motivação, a motivação é exatamente os preceitos do Senhor, que nos dá esperança, nos dá alegria e nos dá convicção. Agora há pouco, às 17 horas, nós levamos mais um que foi embora com 55 anos. Assim é a vida, nós passamos rapidamente, só não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar, mas temos certeza que o Senhor vai nos chamar. Estamos de passagem, somos provisório aqui nesse corpo, e a gente precisa estar sempre convicto disso. E eu tive uma oportunidade, deram uma palavra lá e eu disse: para mim, velório é terapêutico, porque estou sempre olhando, amanhã pode ser eu. Amém, queridos? Quem tem Bíblia, abra no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Almeida, revista atualizada, é a versão que eu uso. Não sei se vão colocar ali no Data Show. Almeida, revista atualizada. Não, a outra, por favor. Josué 24, a partir do versículo 1. Amém? Se você puder ficar em pé em reverência à palavra, leremos 29 versículos e depois você vai poder assentar. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel aos seus cabeças, e os seus juízes, os seus oficiais, e eles apresentaram-se diante de Deus. Toda essa equipe foi se apresentar diante de Deus, guarda isso. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu aqui é Deus, porém tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. Tirando vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e os trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz ao Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí quem? Deus, vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Outros, porém, os entreguei em vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Versículo 9. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão,
e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei de sua mão, passando vós o Jordão, e vindo a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, outros também, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gegarzeus e os heveus, heveus e os jebuseus, porém os entreguei em vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, cidades que não edificaste e habitaste nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviam vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e os servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, vamos botar aí 1º de janeiro de 2023, a quem servais? Aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e guardou todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelos quais nos passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes Deus estranho, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, ele pôs por estatuto direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós, outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Espírito de Deus continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Nós estamos diante de um desafio de renovarmos nossa aliança com o Senhor. Estamos no primeiro dia de 2023 e daqui uns dias estaremos aqui em dezembro agradecendo a Deus
pelo ano de 2023 que se passou. Nós precisamos entender que Josué foi um grande líder, foi um grande exemplo, foi um servo fiel, foi um guerreiro, vencedor, profeta. E muito interessante, Josué está sentindo que está chegando a hora dele partir. Mas esse homem de conquistas incríveis, esse homem de milagres extraordinários, esse homem que experimentou a travessia do Jordão, esse homem que viu a queda das muralhas de Jericó, esse homem que viu o sol parar, na verdade quem parou foi a terra, para atender uma oração. É este homem de cabelos brancos, ciente dos seus últimos dias. E qual era o seu desejo? Qual era o que ele queria? Qual era a mensagem que ele queria deixar de despedida? E aí fica uma pergunta para nós: se você estiver na hora da sua partida, qual é a mensagem que você quer deixar para a história? Josué, quase 110 anos, ele queria deixar uma mensagem. Ele queria, na sua despedida, deixar uma história, uma marca, uma preocupação. E quando nós olhamos a trajetória rápida de Josué na palavra do Senhor, nós vamos descobrir que Josué aparece na Bíblia liderando uma escolha, onde Josué e mais alguns homens é enviado para uma missão. E a palavra do Senhor diz que nessa missão ele e Caleb tiveram uma visão. Eles enxergaram, não importa o tamanho dos gigantes, mas se Deus era com eles, era possível vencer o gigante. Qual é o gigante que você está enfrentando hoje, primeiro dia de 2023? Qual é o gigante que na sua visão pode estar embaçado? 10 estava embaçado, mas para Josué e Caleb não estava embaçado. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Josué aprende a respeitar liderança, aquilo que Deus instituiu. Quando nós respeitamos liderança, nós recebemos a vitória. E a palavra nos mostra que fez Josué conforme foi mandado. Por quem? Pelo seu líder Moisés. E ele obteve a vitória sobre Amaleque. Nós, aprendendo a respeitar a liderança, nós aprendemos a obedecer liderança. Talvez nem tudo que você quer é do jeito que você quer lá no teu trabalho, ou até mesmo dentro da igreja. Mas você precisa entender que além de respeitar a liderança, você precisa obedecer. E esse homem, ele, antes de se tornar líder, esse homem aparece como servidor de Moisés. Nós precisamos aprender que já muito jovem ele era servidor de Moisés. Será que nós estamos dispostos a sermos servidores? Principalmente naquele serviço que não aparece,
Eu saí daqui muito cansado, que eu acordei de madrugada, como sempre. Fui levar a Paulinha lá no Morro do Grilo, acho que é isso mesmo que chama o bairro. Eu não vi quem ficou aqui, como o Paulo mesmo especificou, gastaram 1 hora a mais arrumando as coisas. Isso é ser servidor. E quando nós somos servidor, nós não aparecemos, ninguém vê que nós fizemos. Eu sei que ele fez essa colocação para despertar outros servidores. Como ele mesmo falou, o Gabriel ali fazendo um trabalho múltiplo, por falta de servidor. Então nós precisamos entender que esse homem, ele respeita a liderança do seu líder Moisés. Esse homem entra na visão de ser servidor, e este homem, ele vai ser um homem de conquista, de muitas conquistas. Mas esse homem, cabelo branco, mais de 100 anos de idade, esse homem está preocupado em deixar um testemunho. O que nós precisamos aprender a trazer para o nosso coração, o nosso desafio de renovarmos a aliança, porque nós estamos diante da realidade. Você, por mais potência que seja nesse momento, vai ter uma hora que você não vai ser mais essa potência. Você vai embora. Deus vai te chamar. E quando Ele te chamar, como chamou Josué, será que nós estamos preocupados em deixar história, uma marca, uma referência? Josué estava preocupado com eles, com o reino, com a obediência. E no final Josué diz para ele: olha, eu fiz uma escolha, eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor, e eu estou dando a vocês a oportunidade de decidirem o que vocês querem. Na verdade, o tempo todo Deus está nos dando a oportunidade de nós decidirmos. E enquanto nós estivermos nesse corpo, nós temos a oportunidade de decidirmos. Mas se nós decidirmos mais cedo a sermos o que Deus deseja que nós sejamos, com certeza Deus não é Deus de miséria, e Ele vai nos recompensar por tudo aquilo que nós estamos falando, pregando, ensinando. Porque Josué vai afirmar ali: olha, nenhuma das palavras que Deus falou caiu. Nenhuma das palavras que Deus falou vai cair. Nós precisamos entender, culto de quinta-feira agora. Marta, Maria estava olhando o passado, o Lázaro podre. Jesus estava olhando o futuro. Ele está podre, ele está fedendo, mas eu vou dar uma palavra e ele vai sair inteirinho, sem mau cheiro. Nós precisamos entender que nenhuma palavra de Deus caiu e vai cair. Nós precisamos entender: Jerusalém celestial, rua de ouro, vida eterna, alegria eterna, é daqui a pouco, vai acontecer na minha vida e na vida daqueles que perseverarem. Então você precisa perseverar, porque nenhuma das palavras do Senhor vai cair em momento nenhum, vai cumprir na íntegra. Mas nosso coração precisa não olhar a circunstância. Nós não podemos continuar olhando o caótico, o difícil, porque está caótico, está difícil, mas está revelado.
Está revelado que os últimos dias serão difíceis para o mundo inteiro. E nós fazemos parte do planeta Terra. Mas nós temos que enxergar como referência a preocupação deste homem, trabalhando, servindo. E nós aprendemos aqui que um bom líder aprende nas batalhas a ser um bom servo. Se você não gosta de ser servo, dificilmente você conseguirá ser um bom líder. Nós precisamos entender que conquistas, vitória, preocupações, elas começam lá atrás, quando o nosso coração se dispõe a servir. E esse homem que servia, esse homem que é relatado no capítulo 24, antes da partida, ele está preocupado em levar o povo a um concerto, ou seja, renovar a aliança deles com Deus. Ele já estava quase indo embora. E por isso nós aprendemos que no reino de Deus não tem aposentadoria. O reino de Deus, nós servimos a Deus até a hora que Ele nos chamar. E esse homem, servindo a Deus, 110 anos, já estava cansado, já estava no finalzinho da sua vida, mas esse homem estava preocupado com o reino, e esse homem estava preocupado em renovar a aliança. Qual a importância de renovar a aliança? É melhorar, é mudar, é recomeçar, é substituir aquilo que você está vendo que não está dando certo e que você precisa mudar. Não é para agradar pastores, apóstolo, padre, bispo, é para agradar ao Senhor. E nós percebemos lá no texto sagrado que ele chamou o povo todo aonde? E eles se apresentaram diante de Deus, diante do Senhor. Esses dias eu estou invocado, acho que a palavra certa é essa, invocado. Uma coisa que me chamou a atenção, que já passei por esse texto umas 300 vezes sem exagerar. Olha para mim, a Bíblia diz, o gesto está aqui, ó: altar santifica o ouro. Não é o ouro, o seu dinheiro, que santifica o altar. É o altar que santifica o ouro. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer para nós que quando nós entendemos que o ouro que a gente traz para o altar de coração, o altar que santifica aquele ouro, vai trazer o que? Multiplicação. Queridos, não adianta nós resistir ao altar, não adianta nós mudar as prioridades. A Bíblia diz em Mateus 23, versículo 17, é o altar que santifica o ouro, não é o teu ouro que santifica o altar. Aí o que acontece? Como o ouro não está sendo santificado pelo altar, está saindo pelo ladrão, pelo migrador, pelo gafanhoto, destruidor. Ei, entenda uma coisa: servir a Deus significa obedecer. E quando eu obedeço a Deus, eu não posso fazer isso para obedecer pastores, líderes. Eu preciso fazer isso para obedecer a Deus. E Deus está dizendo para nós: esse servidor chamado Josué, ele se torna um líder potencial. E na partida desse líder potencial, ele está trazendo de novo para a igreja presente ali conserto, renovo. Vamos renovar a aliança, vamos continuar sendo fiel, não vamos permanecer. Nós estamos no primeiro dia de 2023. Eu quero dizer para você, igreja, seja fiel, procure a fidelidade, não fale com Deus,
Se você quiser falhar, nada posso fazer por você. Mas se você não falhar, Ele está dizendo para você que Ele tem compromisso com você. Deus quer compromisso conosco. Deus quer nos abençoar, mas às vezes nós impedimos Deus de nos abençoar porque nós mudamos a prioridade. Josué, durante toda a sua vida, ele não mudou a prioridade. Nós não podemos mudar a prioridade, custe o que custar, não importa a circunstância. Eu quero ser fiel, Senhor, porque eu estou sendo fiel ao Senhor. Deus, a tua palavra diz que do céu o Senhor observa todos os moradores da terra. A palavra de Deus diz que Deus conhece a mente de cada um de nós, o coração de cada um de nós, e Deus sabe o que está no nosso coração. Josué aprendeu a ser um líder em potencial, porque Josué foi servidor. Quando você serve a Deus com fidelidade, você está servindo a Deus. Mas eu não concordo, pastor. Então, querido, faça a mesma coisa que você faria aqui lá. Se você não confia nessa igreja, é um direito seu de não confiar. Nós precisamos entender que a fidelidade é a Deus, não é a pastor, Deus. E nós precisamos, Deus está me cobrando de serviço para que eu possa ser abençoado ou abençoada a partir do momento que eu entendi a revelação. E a partir do momento que nós entendemos a revelação, nós vamos caminhar dentro dela. E essa reunião solene, quem foi os convidados? É você que está aqui. Essa reunião solene foi as tribos de Siquém, foi os anciãos, foi os cabeças, foi os juízes, foi os oficiais. Eles foram convidados e apresentaram aonde? Na presença de Deus. Quando você saiu da tua casa e veio aqui na casa de Deus, você veio na presença de Deus para receber uma palavra da parte de Deus, seja pela minha boca, seja pela boca do pastor João, seja pela boca do Paulo ou qualquer outro pregador. Você está recebendo uma palavra da parte do Senhor. E o que eu faço com aquilo que o Senhor fala comigo? Eu obedeço. Entra no meu coração o desejo de obedecer. Quando você vai para a palavra de Deus e vai descobrir por que a reunião em Siquém, porque foi exatamente em Siquém. Lá na Bíblia parece que Abraão construiu, ele lá na Mesopotâmia, ele fez um altar ao Senhor. E por isso nessa noite nós estamos falando tanto aqui, ó, altar, altar, altar. Isso aqui é um altar, altar ao Senhor. E esse altar ao Senhor, ele foi erigido aqui, porque Deus colocou no nosso coração. E aqui dentro desse altar, alguns metros aqui, nós enterramos, porque veio no Espírito naquela época, uma Bíblia. Tem uma Bíblia enfiada dentro desse altar há quase 21 anos atrás, e nunca vai sair daqui. Então nós precisamos entender que o Abraão, ele construiu um altar, está lá em Gênesis 12. Nós precisamos entender que esse altar, ele tem um significado muito importante na nossa vida. Por isso é tão importante quando nós nos dispusemos a sair da nossa casa e vir para a casa de Deus. E interessante que quando esse altar foi construído entre dois vales, Gerazim e Ebal, e ali foi Ebal sobre maldições. Ali foi construído para falar aos que não obedecem a Deus, e Gerazim para os que obedecem a Deus. Nós precisamos entender que Josué descreve uma cópia numa pedra, não sei como que era isso, mas é o que está escrito, nós temos que acreditar, não, talvez não tinha papel naquela época, com certeza que não tinha,
mas está registrada ali, e ele leu em alta voz sobre as bênçãos e sobre as maldições. Que Gerazim representa as bênçãos e Ebal as maldições. E quantas vezes nós estamos debaixo de maldição porque simplesmente não obedecemos? Não é o que o pastorzão fala, é o que está nesse livro aqui. Olha para mim, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que tem o altar, e o altar é um lugar onde nós podemos trazer a memória, lembrar o que significa o altar, o que significa nós obedecer ou não obedecer. Como nós precisamos entender e trazer a nossa memória a importância do altar, a importância da casa de Deus, a importância da oração. E você tem uma oportunidade agora, começa amanhã, 7 dias direto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não vai fechar dia nenhum. 6 horas da manhã, você vem aqui no altar, orar a Deus, e você não vai participar daquela reunião em ciclo, não vai orar por livro, caderno, nada. Você vem aqui, ora, pega a sua mala e vai embora. Você não precisa orar em oração em concordância com ninguém, mas a campanha de 7 dias tem esse propósito: você apresentar no altar da casa de Deus o que você quer, o que você espera de 2023, o que você quer alcançar de Deus. Eu achei muito bonitinho, vou falar o nome dele aqui, porque ele falou: pastor, eu quero voltar a enxergar. E Deus colocou no meu coração para mim fazer essa campanha. Então eu vou pegar ele lá 5h15, 5h20 da manhã. O gordo vai vir os 7 dias da campanha. E ele falou: se Deus colocou no meu coração para mim fazer essa campanha, para mim voltar a enxergar. Acho que quase toda a igreja sabe que o gordo não está por enquanto enxergando, fisicamente eu estou falando. E ele vai fazer essa campanha. Por que ele quer fazer aqui? Porque entrou no coração dele. Olha para mim, altar. Ele não podia fazer em casa? Podia. Ele não podia fazer no quarto secreto dele? Podia. Mas ele quer fazer no altar. E para você fazer no altar, você precisa de sacrifício. Porque você vai sair da sua casa mais cedo, vai vir aqui orar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, não sei, cada um ora o tempo que acha necessário e vai embora. A igreja vai estar aberta no mínimo de 6 a 7. Normalmente a gente fecha 7h15, mas 6 a 7 com certeza vai estar aberta. Então nós precisamos entender que o altar, ele é estratégico. Porque se o altar santifica o ouro, então eu vim no altar pedindo a Deus que eu quero voltar a ver, é estratégico, mas vai exigir um esforço da parte dele de acordar mais cedo, da minha parte também de sair mais cedo de casa para pegar ele lá e trazer para cá. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui diante de um homem que conhecia o altar, diante de um homem que estava preocupado com as necessidades futuras do seu povo. Nós estamos aqui, o departamento infantil está de férias, com crianças pequenas, jovens, pré-adolescentes. Será que nós estamos preocupados com essa geração futura? É uma pergunta para você. O texto sagrado diz para nós que Josué estava preocupado. Ele não estava preocupado só com ele estava preocupado com a geração que ele estava deixando. Nós temos nos preocupado olhando para o futuro, olhando a circunstância. E ele faz um desafio. Ele recorda: quem era nós sem Deus? E você pode ter a oportunidade de recordar: quem era você sem Deus? Eu posso responder por mim: 36 anos de caminho errado. Quem era você sem Deus? Nós precisamos entender que sem Deus é impossível nós seguirmos o curso desse mundo. Esse mundo já no maligno.
Esse mundo é um sistema globalizado do maligno. Só nós, com a mente renovada pelo poder do Espírito Santo, podemos viver nesse mundo e, como as luzes aí atrás estão acesas, ser luz para um mundo que está em treva. Então nós precisamos entender que nós andávamos o caminho errado. Por que nós precisamos recordar? Porque nós precisamos entender quem somos agora. Quem é você agora? Você é uma princesa, é um príncipe, é um embaixador, é uma embaixadora, é um representante de Cristo, é um evangelista, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Hoje você é outro, porque aqui diz nessa cruz que o seu passado está pago. Você não precisa aceitar nenhuma acusação do diabo, por pior que foi o teu pecado, está pago. A cruz garante a você que você é nova criatura. Mas nós precisamos recordar quem éramos e quem somos. Nós precisamos recordar que estamos aqui provisório, iremos embora daqui a pouco, ninguém escapa. E eu disse mais uma vez no velório que eu estava hoje, algumas pessoas acham engraçado, eu faço isso em todo velório. Não perco velório, gosto de velório, velório é terapêutico. Vou lá e vejo o morto, dou uma olhadinha para a cara dele, depois eu falo, ih rapaz, podia ser você. Cara, você é doido? Não, é terapia. Enxerga, você vai morrer. Fala pro seu irmão do lado, você vai morrer. Fala para ele, vai lá, fica à vontade. Você vai morrer, menina, você vai morrer, menino. Ninguém escapa. Então o velório é terapêutico, sim senhor, sim senhora, porque ele nos ajuda a recordar, sou provisório, estou aqui e não sei que hora irei embora. Ele foi com 55, mas pode ir com 15, com 10 ou com 100, mas vai. Então nós precisamos entender que nós pertencemos a Deus. Uma vez que nós pertencemos a Deus, que o pecado já foi pago na cruz, o que a Bíblia diz para você e para mim? Que eu e você somos geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para anunciarmos as virtudes de Deus no mundo de treva. Essa é a sua função. Você é um sacerdote para anunciar esse mundo em treva, um mundo entregue às trevas. Ninguém precisa sair de calçado para ver como cresceu assustadoramente nesses últimos anos as drogas, todo tipo de vício. Mas quem pode ajudar esses que estão viciados é eu e você. Somos nós que podemos ser luz no meio dessa geração que está perdida. E o que nós temos hoje? A graça de Deus. Fomos salvos pela graça, e pela graça de Deus nós somos hoje a descendência de Abraão. Nós somos hoje a esperança viva em um mundo que está perdido. E o que nós precisamos fazer? Recordar qual foi o que ele fez. O desafio dele foi trazer a memória do povo, confirmar, lembrar eles: nós somos responsáveis por nós mesmos. A escolha da salvação é uma escolha, sou eu e você que escolhemos. Nós não temos culpa daqueles que escolhem errado e insistem em ficar no errado. Deus vai usar eu e você para levar a eles a opção, a escolha por Deus ou a escolha sem Deus. Cabe a nós não desistir e levar a eles a consciência do compromisso. Compromisso é assumir que a palavra de Deus é a verdade e que a palavra de Deus é a única que pode nos dar esperança, independente das circunstâncias. Como nós precisamos gerar no nosso coração, inclinar para o Senhor. Inclinar significa entregar
E você que lê o texto junto comigo, pode reler em casa. Veja lá, Deus fala. Olha o que ele fala aqui, ó. Enviei, feri o Egito, mandei vespões, destruí a nação A, B, C. Teve um profeta lá pago que foi lá para falar palavras negativas no meu povo. Eu não aceitei nada que ele falou, eu cancelei o que ele falou. Esse é o teu Deus, poderosíssimo. Ele não vai fazer e nem vai aceitar nada se não for de acordo com a vontade da palavra dele. Então nós precisamos entender que o compromisso nosso é assumir um compromisso como Josué, de trazer ao povo a memória, os procedimentos escritos da palavra de Deus. O que nós vamos trazer à memória? O que traz esperança. O que nos traz esperança? É a sua palavra. E o que a palavra de Deus diz? Eu e minha casa escolhi servir ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês querem servir. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo os levem em paz. E toda a igreja diga: não saia sem despedir do pastor, espera um pouquinho.